Bom dia a todos. Nós vamos começar mais uma palestra, né, do Exploration Talk. Hoje nós temos o Dr. Camille Ian Rossignol. Ele vai vai falar um pouco sobre a evolução geodinâmica da Bacia Minas, né, aqui no Crato São Francisco, durante o Paleoproterozoico, né? Essa palestra é baseada em um artigo que ele publicou recentemente. Vou apresentar o Camille. Ele é um pesquisador com foco na reconstrução de paleoambientes e geocronologia, né, datação, análise de proveniência, com aplicação em mudanças paleoambientais na transição do Arqueano ao Paleoproterozoico. Também ele estuda a evolução geodinâmica do Permiano ao Triássico no Sudoeste Asiático, estudou bacias sedimentares de idade paleozoicas também. Ele é natural da França, né? Já atuou como professor lá, tem um mestrado, né, na Universidade de Rennes, já realizou seu doutorado, né? Finalizou em 2014 e agora ele tem atuado em um projeto de pós-doutorado, né? Do qual esse artigo é fruto também, né, Camilo? Sim. Se você quiser complementar alguma informação. Posso rapidamente, porque talvez vai explicar também porque eu tenho esse sotaque bem forte. Bom, sim, sou da França, mas eu cheguei no Brasil há agora 4 anos, na Universidade Federal de Ouro Preto. E lá eu trabalhei com Cristiano Lana, Fernando Alckmin também, sobre esse projeto de pesquisa. E é o que eu vou apresentar hoje, então. E então, esse trabalho sobre a bacia do Minas, eu fiz isso como Cristiano Lana e o Fernando Alckmin, lá na UFOP. E a ideia desse trabalho estava tentar saber quais são os fatores de controle da sedimentação na bacia do Minas. Então, a bacia do Minas, só para definir um pouco o que eu vou chamar de bacia do Minas nesse trabalho, aqui temos o Cratão de São Francisco, acho que todo mundo conhece bem esse cratão, e tem esse lugar que se chama o Quadrilátero Ferrífero, que tem várias unidades sedimentares, inclusive formações ferríferosas, e também com outras formações e grupos. E o foco desse trabalho é o supergrupo do Minas, que tem o grupo Caraça na base, o grupo Itabira com a formação Kawi, que contém o ferro, o grupo Piracicaba e o grupo Sabará. E os ambientes de deposições dessas formações, os grandes ambientes de deposição continental, submarino, são mais ou menos bem conhecidos, mas as cidades desses grupos são menos conhecidos. O grupo Caraça e o grupo Itabira sabemos, porque tem várias datações, que é mais velho do que 2,4 bilhões de anos. Tem debate sobre a idade exata dessas formações e desses dois grupos, mas o que sabemos com certeza é que é mais velho do que 2,4 bilhões de anos. O grupo Sabará, que está aqui no topo do supergrupo Minas, também sabemos mais ou menos bem a idade desse grupo, é ao redor de 2,1 bilhões de anos. Mas o grupo Piracicaba, aqui, para esse grupo, não sabemos bem a idade desse grupo, e pode ser basicamente qualquer tempo entre 2,4 e 2,15 bilhões de anos. Então, como esse grupo não está como a espessura estratigráfica não está tão alta, significa que tem discordâncias, ou aqui dentro do grupo Itabira e Piracicaba, ou acima do grupo Piracicaba, dentro do grupo Piracicaba e Sabará. O que não sabemos é qual é a duração
dessas discordâncias aqui e aqui. Tem várias hipóteses sobre isso. Tem pessoas que acham que a discordância dentro do grupo Itabira e do grupo Piracicaba é bem curta, é bem leve, porque a orientação das camadas desse grupo, no grupo Itabira e no grupo Piracicaba, é quase a mesma. O ângulo está bem leve. Tem só 3 graus de ângulo dentro das camadas do grupo Itabira e do grupo Piracicaba. Então, por isso, tem, por exemplo, o Fernando Alckmin, que achava que essa discordância está bem leve e que a discordância maior era essa discordância, aqui dentro do grupo Piracicaba e o grupo Sabala. Ao contrário, tem outros dados, por exemplo, a datação de uma anfibolita que é interpretada como basalto intercalado dentro do grupo Itabira e do grupo Piracicaba, aqui, e que tem uma idade perto de 2,2 bilhões de anos. Então, isso significaria que o grupo Piracicaba seria mais jovem do que 2,2 bilhões de anos. E também tem correlações geoquímicas, como os isótopos do carbono, que sugerem que esse grupo está mais jovem. Então, nesse caso, a discordância, o hiatus máximo grande, seria aquele que tem dentro da formação do grupo Itabira e do grupo Piracicaba, aqui. Então, a primeira pergunta desse trabalho é de saber qual é a duração dessas discordâncias aqui. Quanto tempo demorou, quanto tempo a falta de sedimentação tinha aqui e aqui. E a segunda pergunta desse trabalho é se tem discordâncias, qual é o evento geodinâmico que fez essas discordâncias. Isso tem duas hipóteses. A primeira é que poderia ser relacionada na colisão entre o cratão São Francisco e o cratão Congo durante a formação das montanhas transamazônicas. E a segunda, então, essa origem, essa formação de cadeia de montanhas, iniciarão o evento máximo de colisão. A colisão dos continentes aconteceu há mais ou menos 2 bilhões de anos, mas o oceano que tinha dentro do cratão Congo e do cratão São Francisco começou a desaparecer por subdução desde um pouco mais do que 2,3 bilhões de anos. E temos rochas magmáticas agora metamorfosadas na cadeia mineiro, na Serra da Mantiqueira também, que são interpretadas como arcos magmáticos aqui, sobre toda essa duração. A segunda hipótese para explicar as discordâncias que tem dentro do supergrupo Minas são as mudanças ambientais que tem no início do Paleoproterozoico e especialmente as glaciações. Tinha no início do Paleoproterozoico várias glaciações e quando tem ice sheets ou camada de gelos, a água do mar fica dentro dessas camadas de gelos e por causa disso o nível da água do mar está baixando e isso faz uma discordância. E isso poderia ser especialmente uma discordância com poucas diferenças dentro como um ângulo pequeno dentro as formações embaixo e acima da discordância. Então, tinha também essa hipótese. Então, a pergunta desse trabalho é sobre primeiro, quais são as durações dessas
discordancias aqui e aqui, e se elas foram se elas estão aqui por causa de um evento climático ou de eventos tectônicos. Então, como vamos tentar responder nessas perguntas? Por isso, fizemos datações de zircões detríticos nas rochas sedimentares. Quando datamos zircões, podemos ter idades máximas de sedimentação, e isso pode ser usado para ter uma ideia da idade da deposição das rochas sedimentares. E a segunda coisa que podemos fazer é saber tentar gerar as assinaturas de provenâncias dessas rochas. Então, aqui tem pequenos diagramas, como esses aqui é o tempo, e aqui são populações de zircões detríticos. Por exemplo, aqui tem uma população, aqui é a frequência, aqui tem uma população, vamos dizer, com 10 zircões, aqui com 15 e aqui com 5, e cada uma tem idades diferentes. Aqui, nesse cartoon, acima, é a hipótese climática. Se pegamos uma amostra antes do evento climático, vamos ter uma assinatura com várias populações numa rocha sedimentar. Se pegamos uma amostra de rocha sedimentar que foi depositada depois desse evento climático, o que podemos esperar é uma assinatura com populações que são mais ou menos iguais, simplesmente porque a erosão e as rochas fontes dos zircões aqui são as mesmas aqui e aqui. Então, no caso de um evento climático, o que poderíamos esperar são mais ou menos as mesmas populações de zircões detríticos embaixo da discordância e acima da discordância. Ao contrário, se tem um evento tectônico, o evento tectônico vai trazer na superfície várias rochas que não tinham antes. E essas rochas têm zircões que não tinham antes. Então, vamos ter embaixo da discordância, por exemplo, essas populações, e acima da discordância, populações de zircões completamente diferentes. Então, se essas coisas deveriam podemos usar essas assinaturas de zircões detríticos para responder à pergunta sobre o climato ou os eventos tectônicos que geram essas discordâncias. Então, isso é completamente teórico, e na vida real, quando fazemos datações de zircões, temos densidade de probabilidade. E nessas densidades de probabilidade, temos que demixar essas probabilidades para saber quais são as diferentes populações. Por exemplo, aqui, a densidade de probabilidade é a linha preta que tem aqui. E podemos fazer modelagem de mistura para saber quais são as diferentes populações. Por exemplo, tem uma aqui vermelha, tem uma outra aqui que está azulzinha. E essas duas populações têm várias contribuições. Aquela tem essa contribuição, aquela tem uma contribuição menor, e elas têm também diferentes características de tempo, width, aqui. E podemos fazer esses modelagens com esse software, por exemplo, que eu usei para fazer esses modelos. Então, os dados que usamos, por isso, são dados que já foram publicados,
E também outros dados que já foram publicados para todas as formações sedimentares da Bacia do Minas, inclusive todas que são mais velhas do que o grupo Piracicaba. E pelo grupo Piracicaba, como não tinha suficientes dados, geramos novos dados para ter suficiente para que a modelagem das populações pode ser accurate. Desculpa pelo inglês. O primeiro resultado que temos é que os zircões, os mais jovens que temos dentro do grupo Piracicaba, têm uma idade de 2,3 bilhões de anos. Então, isso significa que o grupo Piracicaba é mais jovem do que essa idade, 2,3 bilhões de anos. E isso tem como primeira implicação que esse grupo, o grupo Piracicaba, pode ser depositado só durante esse tempo. Então, isso é de acordo com esses dados sobre a idade de uma anfibolita e as correlações geoquímicas que já foram feitas. E também esses dados implicam. A implicação é que tem uma discordância aqui. Uma discordância que demora aqui significa que tem pelo menos 60 milhões de anos dentro da formação o grupo Itabira e o grupo Piracicaba. Então, essa discordância aqui é uma discordância importante em tempo. Então, agora, por que tem essa discordância? Por isso, fizemos datações e vamos analisar os zircões detríticos mais velhos. E fizemos datações de todos esses zircões que são zircões concordantes e achamos para diferentes amostras, diferentes quantidades de zircões detríticos, às vezes pouco, às vezes mais, vamos dizer. E já podemos ver que tem várias idades, várias populações detríticas. E por isso, combinamos todas as amostras que datamos e também combinamos com os nossos dados, aqueles que já foram publicados. E no grupo Piracicaba, no final, temos mais de 500 zircões detríticos. E com essa quantidade de zircões concordantes, podemos ter uma ideia razoavelmente boa das diferentes populações e das diferentes contribuições de zircões, de populações de zircões detríticos. Então, aqui embaixo do diagrama são as diferentes populações que obtemos quando fizemos modelagem de mistura. E aqui a letra mu é a idade de cada população, a letra sigma é o tamanho temporal dessa população e a letra C é a contribuição. Então, no grupo Piracicaba, por exemplo, tem 3 populações, principalmente, e uma pequena mais jovem, mas tem principalmente 3 populações com essas características. O grupo Caraça, que está embaixo da discordância, aqui tem populações que são completamente diferentes. Já tem mais populações, tem 6, aqui tem só 3, aqui tem 6. E as características dessas populações são bem diferentes, tanto da idade como das contribuições são diferentes nessas duas unidades sedimentares, dentro do Caraça e Piracicaba. E também, pelo grupo Caraça, temos mais de 700 zircões concordantes. Então, esses resultados são sólidos. E fizemos essas análises para todas as unidades sedimentares mais antigas, mais velhas do que o grupo Piracicaba.
Então, fizemos isso pelo grupo Itabira, que não tem muitos zircões detríticos, mas também pelo grupo Caraça, a formação Casa Forte, a formação Palmital e o grupo Nova Lima. Bom, como podemos interpretar esses dados agora? No grupo Caraça, que está aqui, temos todas essas diferentes populações. Esse grupo fica embaixo da discordância que identificamos. Tá? E como tem essas várias essas populações, a interpretação que temos é que tinha rede de rios, rede hidrográfico que estava suficientemente grande para trazer todas essas populações diferentes de zircões no grupo Caraça, principalmente na formação Moeda aqui, na formação Batatal também. No grupo Piracicaba, que fica acima da discordância, aqui, como já vimos, as populações são bem diferentes e muito mais simples. Temos só 3 populações e a idade dessas populações tem uma correspondência bem clara com eventos magmáticos do baseamento do sul do cratão São Francisco. E então, isso significa que as fontes dos zircões detríticos que tem no grupo Piracicaba são fontes bem locais, que são que vêm do baseamento do quadrilátero ferrífero. Então, aqui as populações são bem diferentes daquelas que têm embaixo da discordância. Então, a interpretação sobre essa discordância que temos aqui, dentro do grupo Caraça e Itabira e o grupo Piracicaba, é que seja mais relacionado num evento tectônico do que num evento glacial, que normalmente não deveria mudar. No caso de mudanças climáticas, não deveria mudar as populações de zircões detríticos aqui e aqui. Mas como tem essas diferenças, achamos que é mais por causa de eventos tectônicos que geram essa mudança de zircões detríticos aqui e aqui. Então, o modelo de evolução geodinâmico a proposição de modelo de evolução geodinâmico é que durante a deposição do grupo Caraça e Itabira, tinha esses rios que estavam trazendo essas diferentes populações e que ao redor de 2,3 bilhões de anos, quando o arco mineiro iniciou, quando tinha uma subdução que iniciou, isso mudou, isso gerou uma balança da margem do cratão São Francisco e gerou essa discordância e fez que os novos rios estão mais pequenos, mais pequenos e só traziam zircões do baseamento local no grupo Piracicaba. Então, as principais conclusões desse trabalho tem 2 principais conclusões que são, vamos dizer, fortes. É que o grupo Piracicaba é mais jovem do que 2,3 bilhões de anos e que embaixo do grupo Piracicaba e acima do grupo Itabira tem hiatus estratigráfico que demora mais de 60 milhões de anos e provavelmente muito mais, na verdade. E depois, como interpretar esse hiatus estratigráfico, a proposta que temos é que está relacionado na iniciação do arco mineiro, mas isso podemos discutir muito mais sobre isso.
E o que não podemos demonstrar é que tinha uma contribuição, que tinha um controle climático na sedimentação do supergrupo Minas. Obrigado. E então, se vocês têm perguntas ou se tinha coisas que não sejam muito claras, eu posso falar de novo, vou explicar de novo. Obrigado, Camille. Muito interessante esse trabalho, né? Traz muitos dados novos, né? E uma análise, né, mais detalhada, né, da geodinâmica e da Bacia Minas, né? Vamos abrir para perguntas. Eu vou começar perguntando, já que ainda essa questão das glaciações, né, é sempre um ponto de interrogação para a província do quadrilátero ferrífero, né? Porque a gente tem eventos mundiais, né, registrados, associados à formação das bifes, eventos glaciais associados à formação das bifes. E na Bacia Minas a gente ainda não identificou, né, essa glaciação. Você tem alguma visão a respeito disso, alguma opinião, Camille? Na verdade, o que eu pensava quando eu iniciei esse trabalho é que a ideia é tentar achar essas coisas. Mas, bom, não foi o primeiro a tentar achar isso. E já bastante pessoas trabalharam nisso. Então, dos problemas que temos como grupo Piracicaba aqui é que é bastante. Bom, já é difícil ter afloramentos bons e também é difícil, além dos afloramentos bons, a deformação é importante. Então, é difícil identificar se tinha ou não níveis glaciais. E além disso, como tinha essa discordância, a interpretação que já foi feita, por exemplo, pelo Andrew Becker, que trabalhou bastante nisso, é que as glaciações são dentro dessas discordâncias. Então, é por isso que não identificamos elas. Ele fala que já foi erodido, né? O Sim, registro glacial já pode ter sido erodido, né? sim. Isso, sim, é uma possibilidade, sim. Uhum. Obrigada. A Georgette quer fazer uma pergunta. Bom dia a todo mundo. Muito obrigada pela palestra, né? Muito interessante. Mas eu não sei, eu cheguei um pouquinho atrasada e peguei uma parte que estava falando dos Andes. E eu fiquei curiosa. Assim, a palestra é muito boa, mas eu fiquei curiosa para saber o que os Andes teriam a ver, porque os Andes não são mais recentes, não são de 1,8, não sei, né? E daí o Piracicaba é 2,3, que você está falando, né? Aí eu estou querendo saber a relação com os Andes aí, nesse caso. Nada, na verdade acho que isso que eu falei uma coisa errada, talvez o meu sotaque, mas não tem relação com as Andes. Valeu, obrigada. Ou então eu que entendi errado também. Obrigada. Acho que a Mônica é a próxima. Ei, Mônica. Ei, Jana, tudo bem? Oi, Tudo. Camille, obrigada pela apresentação, muito bom. É bom ver essa novidade. Eu tentei datar o cercadinho também. Eu amostrei naquela região né, de Itatiaia-Sul, na mina de Usiminas, né? Tentei amostrar justamente no contato com a formação ferrífera, né, para ter talvez um melhor balizamento, né? Mas acabou que eu encontrei uma idade, né? O meu grupo de zircões mais jovens estava em torno de 2,6, né? E é interessante você pegar essa idade, né, próxima a eventos no Cinturão Mineiro, né? Onde que foi feita essa amostragem sua? Então, em vários lugares. Então, a primeira coisa é que eu posso entender que você não acha muitos zircões mais jovens, porque tem bem poucos, na verdade. Tem 3 aqui, tem nessa amostra.
Então, onde eu fiz as amostras, perto, na verdade, aqui em BH, tem 3 amostras aqui. Uhum. Tem uma amostra aqui, e acho que é aquela que deu zircão bem jovem. Eu peguei uma amostra aqui que deu somente zircões velhos. E do que eu me lembro, é isso. Ah, interessante. Então, justamente nesse ponto 61, né, tem essa influência maior de proveniência do cinturão mineiro, né? Sim. Que as minhas datações ficaram ali próximas aos pontos 55, 56, né? Que eu fiz também com o Cristiano, né? Sim, e acho que são esses dados aqui? São esses? Isso, Sim. Provavelmente são. Mas que bom essa contribuição sua, né, trazendo uma idade mais jovem para essa formação, né? Muito bom trabalho. Obrigada. Obrigado a você pelo comentário. Cabo, não? Então, tem dikes que estão cortando todo. A coisa é que as cidades dos dikes, do que eu conheço, são sempre dados de congressos e não temos acesso nos dados iniciais. E algumas vezes, inclusive algumas vezes, são idades chumbo, que não são sempre bons. E, além disso, os problemas dos dikes máficos é que eles podem ter bastante zircões que vêm do baseamento, que vêm do rock wall. Então, eu tenho muito... Eu cuido bastante dessas cidades dos dikes, mas tem que eu não encontrei, mas sei que tem, e sei que foram datados há muito tempo. E, por exemplo, é o que o Fernando Alckmin colocou aqui. Esse é dike que cortou tudo. E provavelmente tem várias gerações de dikes, mas, bom, talvez é só a minha ignorância também. Não sei se tem dados novos, inclusive publicados, não. Eu seria como curiosidade se tem novas datações de saber, e porque tem ainda bastante dúvidas sobre as datações de algumas formas. Camilo, volte, por favor, naquele slide que tem a evolução mesmo, acho que é um dos slides finais. Sim. Bom, isso, na verdade, é aberto para a discussão. Fizemos esse modelo porque estava o que achávamos o modelo mais simples para explicar os dados, mas provavelmente não é o único modelo que poderíamos fazer. Sei, por exemplo, bom, tem várias coisas que podemos discutir aqui. O modelo... Então, quando a gente pensa no último perfil, a gente está falando de uma exposição, né, subaérea do grupo Itabira e a deposição do grupo Piracicaba. A discordância seria, né, uma resposta a essa tectônica, exposição desses grupos, né? Basicamente, sim, a ideia é que teria uma balança, vamos dizer um pouco como isso, balança da margem. Então, antes tinha todas essas zircões que vinham de todas essas fontes, e como tinha essa coisa aqui, então aqui temos um novo watershed mais pequeno, e então as novas fontes são só daqui, e aqui não sabemos bem onde vai. Esse modelo seria de acordo com uns dados sedimentológicos, que, por exemplo, tem conglomerados no grupo Piracicaba um pouco mais perto de BH, um pouco mais no norte da bacia do Minas, e mais no sul é mais material detrítico mais fininho. Mas
tem também muitas perguntas, por exemplo, a subdução aqui, não sabemos se é embaixo do Cratón São Francisco, se mesmo se tinha costa continental aqui ou se estava do outro sentido. Isso é aberto para a discussão e isso, com certeza, não é os nossos dados que podem dizer isso. Não sei se você consegue acessar o chat da apresentação, tem vários elogios aí, viu, Camila? Eu não vi, mas eu não sei como assim é possível. Muito obrigado. Bom, e também acho que é isso. Foi a minha primeira apresentação em português, então... Foi ótima! Desculpa pelo português, mas geralmente eu faço em inglês todas essas apresentações dos trabalhos, e bom, mas foi bom treinar um pouco as coisas de geologia em português também. Foi ótimo, você está falando muito bem português. Te agradeço imensamente. Depois eu vou divulgar aqui para o pessoal o seu artigo, onde a gente pode, né, obter mais informações. Sim. E também lá tem seu e-mail, né? Se alguém quiser bater um papo depois. Sem problema, sim. Agradeço imensamente sua participação, viu, Camilo? E muito obrigado pelo convite também.